Você sabe separar as sílabas de qualquer palavra da língua portuguesa? Pois nesta aula interativa você vai testar se sabe mesmo, ou se não souber, vai aprender e muito. Eu escolhi trazer nesta aula palavras que geram dúvidas na hora da separação silábica. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Então vamos ao teste. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 1. Qual a divisão silábica incorreta? Opção 1, saúde, com 3 sílabas. 2, pássaro, com 3 sílabas, sendo a segunda sílaba com SS. 3, psicólogo, com 4 sílabas, sendo a primeira sílaba com PSI. 4, nascimento, com 4 sílabas, sendo a primeira sílaba com NAS. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, pássaro. Os dígrafos, ou seja, as letras SS não devem permanecer na mesma sílaba. Então teremos pássaro. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 2. Como se divide as sílabas das palavras passeio e carroça? Opção 1, passeio, com 3 sílabas, separando o SS e com a letra I na segunda sílaba. Teremos passeio. E carroça, com 3 sílabas, separando os RRs nas sílabas. 2, passeio, separando SS e com o I na terceira sílaba. E carroça, com 3 sílabas, separando o RR. Opção 3, passeio, com 3 sílabas, com os SS juntos na segunda sílaba e o IO na terceira sílaba. E carroça, 3 sílabas, sem separar RR. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, passeio e carroça. Assim como os dígrafos SS, os dígrafos RR também não devem permanecer na mesma sílaba. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 3. Como devemos separar as palavras mágoa e magoa? Opção 1, mágoa, com 2 sílabas, sendo a segunda sílaba com GOA. E magoa, com 3 sílabas, separando o O da letra A. Opção 2, mágoa, com 3 sílabas, separando o A numa sílaba só. E magoa, igualzinha a palavra mágoa, da mesma forma. Opção 3, mágoa, com 2 sílabas, tendo o GOA juntos na segunda sílaba. E magoa, da mesma forma que mágoa. 4, mágoa, com 3 sílabas e magoa, com 2 sílabas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, mágoa e magoa. Mágoa, com 2 sílabas e magoa, com 3 sílabas. A divisão silábica é uma matéria muito cobrada em concursos, não é? Isso mesmo. Divisão silábica cai sim em provas de concursos. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 4. Quantas sílabas tem a palavra pneu? Opção 1, 3 sílabas. 2, 2 sílabas. 3, 1 sílaba. 4, nenhuma sílaba. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, 1 sílaba, isso mesmo. A palavra pneu, ela não pode ser separada em sílabas, então teremos apenas a sílaba pneu. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 5. Como devemos separar a palavra ameixa? Opção 1, devemos separar a ameixa em 3 sílabas, estando o I na última sílaba.
2, ameixa. Devemos separar em 4 sílabas, deixando o i sozinho, formando um hiato. 3, ameixa. Devemos separar em 2 sílabas, sendo amei uma única sílaba. 4, ameixa. 3 sílabas, ficando a letra I na segunda sílaba. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4. Devemos separar a ameixa em 3 sílabas, ficando a letra I na segunda sílaba. Ameixa é uma palavra paroxítona com pronúncia mais forte na penúltima sílaba. Temos aqui o ditongo decrescente ei, como é também o caso das palavras beijo, leite. E da mesma forma que devemos separar cadeira, maneira, brincadeira, cabeceira, feira. Está vendo como pensar na separação silábica faz a gente encontrar mais facilmente palavras que rimam? Pois bem, se você gosta de escrever poemas ou se você conhece alguém que gosta, saiba que aqui nesse canal está cheio de técnicas. Depois maratone a playlist de como escrever poemas. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 6. Como devemos separar submarino? Opção 1, em 4 sílabas, ficando a letra B na primeira sílaba. 2, em 5 sílabas, ficando a letra B sozinha na segunda sílaba. 3, devemos separar a palavra submarino em 3 sílabas, sendo a primeira sílaba submar. 4, devemos separar a palavra submarino em 4 sílabas, ficando a letra B na segunda sílaba. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, submarino, com 4 sílabas, ficando a letra B na primeira sílaba. Está gostando desta aula interativa? Fica aí até o final que tem muito mais. Mas antes, para aí um pouquinho e vai lá e clique em gostei, porque o seu clique ele é muito importante para o nosso canal. E assim eu vou saber se você está gostando dessa aula que foi preparada com muito carinho para você. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 7. Qual a única palavra que tem 3 sílabas? Opção 1, chapéu. 2, obstetra. 3, cadeado. 4, papagaio. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, obstetra. Separe obstetra. As letras O, B, S precisam ficar juntas numa sílaba só. E separe as outras palavras chapéu em 2 sílabas, papagaio em 4 sílabas, ficando o O sozinho e o I na penúltima sílaba. E cadeado em 4 sílabas, ficando a letra A sozinha numa sílaba. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 8. Qual a única palavra que tem 2 sílabas? Opção 1, êxito. 2, ideia. 3, queijo. 4, oblíquo. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, queijo. Separe queijo em 2 sílabas. Separe em 3 sílabas as palavras êxito, ideia, oblíquo. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 9. Qual a única palavra monossílaba? O que é uma palavra monossílaba? É uma palavra que possui uma sílaba só. Opção 1, frio. 2, dia. 3, sul. 4, joia. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, sul. Na palavra sul há apenas uma vogal, então teremos apenas uma sílaba. Separe em 2 sílabas as palavras frio, dia,
Joia! Quiz da língua portuguesa, pergunta número 10. Qual a única divisão silábica errada? Opção 1, voo, com 2 sílabas. 2, universidade, com 5 sílabas. 3, sensibilidade, com 6 sílabas. 4, tia, com 2 sílabas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2, universidade. Devemos separar a universidade em 6 sílabas, sendo a letra U sozinha na primeira sílaba. Gostou desta aula interativa? Quantas questões você acertou? E qual GIF que define o seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. E também maratone a nossa playlist de quiz. Beijinhos!